Seja bem-vindo. Então, gente, vou já iniciar minha apresentação, mas eu quero começar falando que um dos principais motivos que me levaram a fazer essa proposta desse encontro, né, e desses encontros que vão acontecer nas próximas semanas, e, na verdade, o objetivo é que isso torne-se algo comum, né, que a gente tenha esse encontro, cuidar de nós de uma forma mais reincidente. O que acontece, né? Eu hoje presto serviço para várias empresas, ou de uma forma mais prática, onde semanalmente a gente está na empresa, ou, né, através do plantão psicológico que são realizadas pelas psicólogas parceiras. E eu gosto sempre de dizer que desde que eu comecei a prestar serviço para as empresas, que isso são 6 anos, uma das coisas que mais me chamaram a atenção é a disponibilidade dos profissionais de RH. Obviamente que o profissional de RH, ele tem ali como um dos objetivos, né, enquanto profissional, cuidar das pessoas, obviamente que isso precisa ser feito pela liderança também, mas normalmente a parte de treinamento, a parte de acolhimento é feita pelo RH e obviamente isso precisa ser disseminado para que isso não fique somente, como diz, nas costas do RH. E aí, ultimamente, eu tenho ouvido algumas colegas, né, profissionais de RH, psicólogas, equipe de saúde e segurança do trabalho, mais cansados. E aí nos retrata o óbvio, que todos nós precisamos de cuidado. E às vezes, quanto mais nós somos expostos a situações de estresse, porque o nosso próprio trabalho muitas vezes nos demanda isso, acolher outras pessoas, cuidar de outras pessoas, né? Além de, para quem está em empresa, fazer toda essa parte estratégico, está ali para orientar o líder, está ali para fazer o RH estratégico, mas uma das coisas que vem me chamando a atenção é a questão do cuidado e da saúde mental do RH, né? Então, esse momento aqui é o momento para a gente pensar como estamos, né? E que a partir daí possam ser pensadas práticas de intervenções para cuidar de nós. E aí, quando eu falo cuidar de nós, eu me incluo como psicóloga, como profissional que trabalha prestando serviço para as empresas, eu incluo os profissionais de RH, os profissionais de saúde e segurança do trabalho, que todos nós precisamos desse tipo de cuidado. E não é muito comum, muitas vezes, o profissional da saúde, o profissional do cuidado, ser visto como pessoa que precisa de cuidado também, né? Eu sempre me recordo de uma vez que eu estava empresa, atendendo, e aí eu estava sentada na cadeira, não me lembro exatamente como, e veio uma colega, técnica de segurança, ergonomista, que ela trouxe aquele apoio para meus pés, ela ajustou minha cadeira e cuidou de mim, né? De uma forma assim que eu achei muito bacana, porque muitas vezes não é comum a gente receber esse cuidado também. E quando isso se junta, se soma, né, com várias outras questões da nossa vida, inclusive com a questão do não cuidado comigo mesmo, obviamente que isso tende a trazer prejuízos muito maiores. Então, o objetivo foi trazer essa Laubinha, tu viu sensibilização, que esse diálogo, né, sobre esse tema, e eu trouxe aqui também para a gente, e eu trouxe aqui para a gente pensar enquanto comunidade, né, para que a gente possa ter esse momento também do cuidar de nós. Me digam só se vocês estão conseguindo ver a minha tela, para a gente poder iniciar aqui esse momento. Estão vendo a tela do Canva? sim, sim. Tá, ótimo. Obrigada, Dani. Então, esse é o momento cuidar de nós. É um momento que cada vez mais vai ser realizado por nós da comunidade de saúde mental e trabalho. A comunidade de saúde mental e trabalho, eu acho que muitas pessoas vieram lá do grupo do WhatsApp, quem não está depois fala comigo que eu envio o link da comunidade. E o nosso objetivo da comunidade é
ter esse momento de trocas entre profissionais de RH, saúde e segurança do trabalho, psicólogo, engenheiro de segurança, enfermeiro, médico, né, para que a gente possa ter esses momentos aí de conexões, tanto técnicas quanto do cuidar de nós. Então, muito breve a gente vai lançar, nós, na verdade, já lançamos o Conexão Premium, que são esses encontros que acontecem, cuidar de nós, encontros com técnicas para que a gente possa utilizar, né, para cuidar da gente mesmo, o encontro de conteúdos, que aí, obviamente, não vão ser realizados só por mim, mas por profissionais de mercado, profissionais com experiência na área, e também o benchmark. Em breve nós vamos ter a nosso Momento Cuidar de Nós presencial, que vai acontecer em dezembro, tá? Então, em breve a gente vai compartilhar mais informações lá. Mas vamos focar aqui na proposta de hoje, que é cuidar da saúde mental do RH também é produtividade. Já fiz brevemente a minha introdução, acredito que todos que estejam aqui vieram através do convite da comunidade e me conhecem, né? E hoje nós vamos falar mais especificamente desse projeto, que é o que nós viemos conversar hoje, que é o Produtividade Sem Exaustão. Ele vai diretamente ali, né, na questão do plano de ação, para a gente diminuir os riscos psicossociais da sobrecarga, né, principalmente a liderança, muitas vezes tem esse risco psicossocial mais elevado, obviamente que precisa ser medido, precisa ser identificado em qual setor, mas eu não duvido muito que na área de saúde e segurança do trabalho, essa sensação de sobrecarga, ela possa, né, surgir aí. Mas o objetivo desse momento aqui não é falar sobre números, dados, cuidar das outras pessoas, é cuidar de nós, né, enquanto profissionais de RH. Coloquei aqui algumas das empresas que eu presto serviço, né, inclusive já temos um grupo com os profissionais de RH de algumas dessas empresas, e nós vamos ter esse encontro aqui hoje, e vamos ter mais 5 encontros, que não é só sobre falar sobre estresse, não é só sobre falar sobre exaustão, mas é o projeto Produtividade Sem Exaustão, o objetivo é compartilhar e exercitar técnicas semanais para que a gente sinta melhor, né? Principalmente para quem está com sintomas de ansiedade e estresse mais elevados, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, né? Que eu já apresentei para os profissionais das empresas parceiras como vai funcionar, como são os encontros, mas quem ainda não está lá vai ter a oportunidade de conhecer também. E aí eu começo com essa pergunta: o que está acontecendo? E o meu objetivo aqui é que você olhe para você, né? Você tem se sentido mais cansado, mais cansada, mais exausto, mais exausta, né? Com aquela sensação, muitas vezes, de que eu durmo e já acordo cansada, que para quem não trabalha nas finais de semana, né? Depois de um final de semana descansando, ainda acorda com a sensação de cansaço. Por que a gente tem se sentido mais estressado, mais estressada? Entendendo o estresse como temos o estresse normal, o estresse crônico, fadiga, vamos já entender esses pontos aqui, até levar ao burnout, né? E aí é muito importante a gente entender, primeiro se perguntar por que a gente, e aí eu falo a gente enquanto pessoas, enquanto mães, enquanto profissionais de RH, mas até mesmo enquanto trabalhadores no sentido geral, e até mesmo tem pessoas que não estão no mercado de trabalho, que também está se sentindo muito mais cansada. O fato, gente, aí vocês acredito que concordam comigo, que a gente vive um excesso de estímulos. O tempo todo existe algum estímulo nos ativando. Às vezes eu brinco em empresa que tem pessoas que têm o celular pessoal, tem o celular corporativo, tem o Teams, né, que dá para marcar compromissos, e aí tem o e-mail, tem a intranet. Então, várias pessoas podem te acessar de diversas formas. Outros estímulos, né, e aí a gente pode ir para outras questões também. A própria questão da iluminação, eu estou com a luz aqui bem forte do meu lado, e isso normalmente aumenta, né, o nível de estresse. O próprio celular, que virou companheiro de descanso, mas na verdade que pode aumentar ainda mais o estresse. E a sociedade, como sentido geral, ela tem, né, pensando em sociedade moderna, ela tem se exposto cada vez mais a nível de estresse mais elevados. Obviamente que algumas pessoas mais e outras pessoas
menos. Quando a gente pensa dentro da área de RH, dentro da área de saúde e segurança do trabalho, nós temos ali as ações que já são rotineiras do trabalho, né, seja da área de treinamento e desenvolvimento, ou seja da área da própria seleção, ou da área de saúde e segurança do trabalho, onde muitas vezes existem já os trabalhos contínuos e existem as emergências, né? Existem os apagar-fogo, que às vezes são necessários, mas que muitas vezes vêm aí como consequência de um trabalho que não está organizado, que não está muito bem desenhado, né? Então, pensando em movimento, em empresa e pensando fora de empresa, hoje é comum a gente viver esse excesso de estímulos. E muitas vezes esse cansaço que a gente sente, deixa eu trazer o exemplo dessas colegas de RH que me compartilham isso, tá? Obviamente que esse compartilhamento não é dentro de um setting terapêutico, mas é muito comum ser solicitado o sigilo, e obviamente que seria, né, realizado o sigilo. Mas o que acontece? Que muitas vezes a gente, nesse estado de cansaço e de silêncio, é esse cansaço contínuo, porque todos os meses, todos os dias tem situações novas para resolver, e é solitário, né? Muitas vezes me chama muita atenção quando eu atendo líderes, e já atendi profissional de RH também, que diz assim, mas eu preciso dar o exemplo, eu preciso mostrar que eu estou bem para poder, né, as pessoas confiarem em mim. Foi assim que a gente aprendeu, né? Mas a gente vai pensar, a gente precisa construir uma forma de liderar pelo exemplo do cuidado. Já vi vários movimentos lindos, né, de profissionais que estão liderando pelo exemplo, e é isso que funciona, né? Então, quando eu falo em cansaço, em estresse, eu estou falando já em níveis mais elevados, que geram a fadiga, que a gente vai já entender os sintomas, a exaustão, e muitas vezes isso vem carregado de culpa. Eu não deveria estar fazendo, sentindo assim. Eu não deveria, eu não posso sentir isso, né? Eu achei que eu era forte, mas na verdade eu não sou. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela, existem as exigências externas e existe a autoexigência, e obviamente que juntando tudo isso com o excesso de estímulos, isso em algum momento vai colapsar, né? É importante a gente entender que é um sintoma global, né? Não é privilégio, né, da empresa A, da empresa B, do Fortaleza, do Ceará, do Brasil. Infelizmente, a gente está com uma sociedade cada vez mais encaminhando, né, para esses sintomas. E aí eu fiz uma breve pesquisa na internet, né, que se a gente for, existem muitas matérias falando sobre estresse, sobre burnout. Atualmente, né, nós tivemos aí a questão da NR1, antes da questão da exigência, né, de que a NR1 ia ser cobrada de uma forma mais incisiva, nós tivemos a inclusão como acidente de trabalho, a síndrome do burnout, por exemplo. Então, nós temos aí muitos estudos e pesquisas, e certamente, ou você já viu alguém da empresa, ou amigo, familiar, que está passando por isso, ou já passou, ou está passando, né? E até mesmo entre nós, profissionais de RH, psicólogos e de saúde e segurança do trabalho, é comum eu ouvi isso aqui, ó, eu sinto-me esgotada ao final do dia, de um dia cheio de atividades, eu tenho me sentido mais irritada com coisas que eu não ficava antes, aquela questão do copo cheio, que uma coisinha já enche, né? Sinto cansaço físico muito intenso no final do dia de trabalho. A partir do momento que eu for falando aqui, gente, vamos tentando se identificar com alguma desses sintomas, tá? Esquecimento de pequenas coisas no dia a dia, preocupação repetida em coisas específicas, e que muitas vezes não faria tanto sentido essa preocupação, um pouco mais de tristeza durante a noite, falta de energia para a atividade física, que é algo que ajuda, mas às vezes quando eu estou lá no meu esgotamento, eu não vou conseguir de cara já entrar na atividade física, algumas pessoas não conseguem. Sono demais ou sono de menos, sensação de fraqueza muscular, dor no corpo, nas costas e pescoço, atenção hiperfocada em atividades específicas,
falta de concentração no que as pessoas dizem como antes, não tem energia para interagir com pessoas ou com filhos, porque, afinal de contas, essas interações exigem muita energia, né? Tem ideias, mas não tem energia para fazer coisas novas, e eu penso que não tem como a minha rotina ficar mais leve. Alguém se identificou, gente, com isso? Como eu falei, né? Isso tem aparecido muito no atendimento de consultório, isso tem aparecido muito nos atendimentos em plantão psicológico, e isso tem aparecido muito, obviamente, nos estudos, e eu me incluo também, né? Que muitas vezes é comum a gente sentir. Quer falar, Gardênia? Pode falar. Não, Mário, eu acho que eu errei a tela, mas eu me incluo Tá em certo. algum desses aí. Quem nunca, né? Sim, sim. E aí, muitas vezes, quando a gente se identifica, ou fica naquela sensação de que eu não deveria estar assim, fica naquela sensação de cobrança, muitas vezes não olha com um olhar de autocompaixão, ou já acha que está doente, porque aqui podem ser sintomas semelhantes ao de um transtorno depressivo e ao de um transtorno de ansiedade, principalmente de ansiedade generalizada, mas às vezes não é. Às vezes é um estado de exaustão que ainda não é a questão da doença. E hoje a gente vive essa resiliência a qualquer custo. Eu preciso dar conta de tudo a qualquer custo. Eu já vi memes, acredito que vocês já viram também, de sala de despressurização, não sei nem se existe, né? Mas aquela sala da empresa, você entra, chora, 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 grita e depois sai. Mas quão saudável isso é, né? A grande maioria das empresas podem não ter essa sala, não sei nem se ela existe, mas certamente o banheiro pode ser um desses lugares, né? E aí eu quero que vocês façam essa reflexão. Como é que eu estou buscando essa resiliência de dar conta de tudo? É nas redes sociais? São com profissionais da área da saúde, médico, psicólogo, o próprio educador físico, nutricionista, porque veja que eu estou falando de sintomas de diversas áreas da vida, né? A gente está buscando esse momento entre nós, também conheço equipes de RH que fazem momentos encontros para não discutir pautas, não é para discutir uma estratégia, não é reunião de trabalho, é reunião de cuidado. E muitas vezes isso que pode ser visto como uma perda de tempo, na verdade, é um movimento de cuidado com a gente e com a equipe também, né? E muitas vezes nos pacientes, para quem é psicólogo, nos colaboradores, quem é profissional de RH, como é que vocês estão vendo que essas pessoas estão buscando a resiliência? Tá, elas estão dando conta, né? É muito comum as pessoas, mesmo com esses sintomas, continuarem funcionando, né, até certo ponto, continuarem dando conta dos desafios do dia a dia, do trabalho, mas é aquele desafio que em algum momento, é como se em algum momento aquela situação fosse explodir. O que acontece? É que muitas vezes, quando essa pessoa explode, né? Quando essa pessoa, o copo dela enche, ela transborda, ou quando, ontem eu lembrei de um exemplo, não entendo, não sei quem entende de energia aqui. Aliás, eu estava em um salão fazendo as unhas e caiu a energia. Aí disseram, foi só aqui. Aí a menina disse, porque o sistema sobrecarregou só nessa fase, não entende de energia, né? O sistema sobrecarregou só nessa fase e caiu como é que ele chama? A chave. Ou seja, o nosso corpo também tem um limite, né? E muitas vezes todos esses sintomas é para nos avisar, nos alertar que algo não está bem. O problema é que muitas vezes a sociedade, a exigência, o trabalho vai nos exigindo a continuar apesar de, a continuar a qualquer custo. E aí o que é que faz? Né? Isso aqui eu sempre gosto de perguntar nas palestras, nos encontros. As pessoas vão para o remédio, às vezes um remédio que diminua ali a dor do corpo. Às vezes toma um remédio do coleguinha que funciona, né? Ah, tu tá muito estressado, toma aqui esse Rivotrilzinho que vai, né, te ajudar. Às vezes tem pessoas que, para anestesiar essa dor, vai para o álcool, vai para as drogas, vai para outras situações que vão anestesiando, que muitas vezes não são saudáveis, tá?
porque o nosso corpo, para aliviar o estresse, precisa, né? E aí é muito comum a gente buscar ali altos níveis de dopamina. Então, depois de um dia de trabalho, ou de uma semana de trabalho, é muito fácil você querer ficar sentado, deitado no sofá, assistindo alguma coisa, rolando o feed, comendo ali uma comida muito gostosa, ou bebendo um vinho, um álcool. Que bom se você, quando está se sentindo mais cansada, se permite dormir, ir para uma oração, fazer uma atividade física. Essa é a forma saudável de recuperar, de buscar a resiliência, porque muitas vezes a resiliência ela é confundida a dar conta a qualquer custo, né? Mas a resiliência é dar conta dos desafios sem se acabar, né? Sem que isso gere prejuízos maiores em outras áreas da vida, tá? Então, vamos seguindo, né? Como eu falei, é muito comum, depois de um dia cansativo, a gente correr ali para as comidas que geram mais prazer, normalmente doces, frituras, massas, né? Ou álcool, as drogas. E aí entendam que isso aqui, em algum momento, dependendo da intensidade, isso vai gerar algum problema para a nossa vida. E aí não é fácil, né, a gente chegar e dizer eu estou cansada, principalmente muitas vezes em um ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão da confiança também. E muitas vezes esse sofrimento é mascarado, né? Você não está bem, vai lá, veste uma roupa, faz a maquiagem e vai. E aí é muito comum eu ouvir isso. Eu me sinto exausta, eu me estresso muito facilmente, eu tenho comido errado, eu tenho postado sobre felicidade, é como se eu tivesse colocado uma máscara o tempo todo, eu tenho produzido muito, isso em algum momento vai entrar em colapso. O problema, gente, ou o benefício, é que o nosso corpo ele é muito resistente. E aí ele vai demorar, muitas vezes, a entrar nesse colapso, às vezes semanas, às vezes dias, às vezes anos, né? Então, observem aí como é que eu estou em relação a isso, né? E muitas vezes, quando você vai ao consultório, se consultar com um psicólogo ou com um psiquiatra, às vezes é comum a receitar a medicação, e às vezes é importante mesmo, mas entendo que eu não estou falando necessariamente de um transtorno ansioso e de um transtorno depressivo. Eu estou falando de algo que é tão complexo quanto, mas que existem múltiplas frentes de cuidados que a gente precisa ter aí, né? E o que é estar cansada hoje? Parece fraqueza, que é aquela coisa de que o líder vem e a pessoa diz assim, mas eu estou me sentindo muito fraco, muito fraca. Vão achar que eu não mereço estar, né? Meu líder, se eu compartilhar com o meu líder pode não achar que eu não mereço estar aqui. Então, são coisas que têm a sensação de fraqueza. Pode parecer você não está conseguindo, porque você não está conseguindo organizar seu tempo. E pode ser sim, né? É falta de disciplina. Muitas vezes vem, e isso muitas vezes são falas demais. Exigência do que autocompaixão. E vivemos hoje também o discurso da positividade, né? Onde você pode tudo, você dá conta de tudo, né? Tem profissionais de RH, por exemplo, que por diversos motivos, não vamos entrar no mérito aqui, né? Já trabalha algumas horas na empresa, ainda fazem, para quem é psicólogo, né, ainda faz consultório à noite, ou ainda faz consultoria, isso muitas vezes pode trazer benefício, mas é importante a gente entender como que isso está, né, chegando aí para a nossa saúde, para o nosso corpo. E muitas vezes esse cansaço vem associado a cada um por si, né? Você precisa ir, você precisa dar conta, você é forte, né? O que vem o elogio, que muitas vezes vem disfarçado de cobrança. E aí eu quero que você observe assim, quanto de atividades que você está fazendo, e se você muitas vezes está se parabenizando pelo que você está fazendo, isso é extremamente importante, né? Mas a ponto de não olhar para quais as consequências que isso está trazendo para a sua vida. Né? Porque às vezes a gente vai conseguindo, eu vou conseguir, eu vou produzir, eu vou ser promovido, eu vou ser promovida, eu vou ganhar mais, tá? Mas qual é o preço, né? Que isso tudo está trazendo? A curto prazo, a médio, a longo prazo. Não é como o problema da questão da exaustão é que é um acúmulo muitas vezes. Obviamente que tem situações que a gente vive que
vem com nível mais elevado de estresse, aí já mais facilmente eu entro nesse colapso, né? Mas às vezes é o acumular, assim como, né, um copo cheio vai transbordar, ele pode encher todo de uma vez, né? Ou pode ser de uma forma crônica, que aos pouquinhos esse estresse vai aumentando, né? E existe também, a gente não pode deixar de olhar que algumas pessoas mas é isso aqui, é questão de terapia, né? É questão de tratamento com psicólogo em um consultório ou tratamento com psiquiatra, que é quando esses sintomas têm a ver com traumas complexos, né? Que todos nós vivenciamos em algum momento, maior ou menor intenção, sensação de desamparo aprendido, que é quando lá na infância a gente tem aquela experiência de desproteção, se sente só, né? Então, o protocolo Produtividade Sem Exaustão, ele vai funcionar para amenizar essas dores, esses incômodos, a gente já organiza a nossa, né, agenda mais para o final, faz exercício de pensamento, faz exercício de respiração. Porém, uma pessoa com um trauma mais complexo ou com um transtorno que esteja aí, obviamente que ela vai precisar de um tratamento mais complexo, certo? E aí eu gosto muito dessa frase que coloca assim, na busca incessante pelo melhor eu, a gente acredita que o sucesso depende só da gente. Basta você ir, basta se esforçar, basta fazer, mesmo muitas vezes não tendo apoio, não tendo as melhores condições. E isso, obviamente, pode nos levar a doenças que são comuns e típicas, né, atualmente. Por exemplo, a exaustão, né, como eu falei antecipadamente. Então, vamos entender um pouquinho como é que o estresse ele acontece ali no nosso corpo. Quando alguma situação acontece, que o meu corpo entende essa situação como estresse, o meu, né, sistema nervoso autônomo vai ativar ali o sistema nervoso simpático. Então, vou me preparar para enfrentar esse estresse, Aí todo o meu corpo se prepara. Pupila dilata, nível salivação, relaxa os brônquios, né? E aí eu entro no nível de alerta. Obviamente que isso não é só a nível mental, o corpo todo está ali se preparando para lidar com essa situação. E esse é um movimento extremamente normal, né? E em situações de estresse. O problema é quando a gente está se expondo a situações de estresse o tempo todo, ou que o meu corpo já está ali, né, vamos dizer assim, já diminuiu a resiliência, porque ele já não suporta mais ficar o tempo todo com esse sistema simpático ativado. Então, o objetivo, né, é que a gente não só diminua a exposição a situações que ativem o sistema nervoso simpático, mas se exponha e busque de uma forma ativa se expor a mais situações que gerem, né, que ativem o sistema nervoso parasimpático, tá? E aí eu trouxe isso aqui, não deu para eu fazer os slides, mas só para a gente entender sobre estresse, né? Eu vou trazer aqui, muitos de vocês já conhecem, tá? Como é que os níveis, né, de estresse. Então, temos o estresse normal, acontece algo no trabalho, tem uma reunião muito importante, é natural que o nosso corpo fique em alerta, o estímulo aumente, né? Aumente ali a preocupação, o corpo fica um pouco mais tenso, mas é como se, pronto, passou essa reunião, eu fico mais tranquilo, o nível de estresse diminui, eu faço algo que vai diminuir, né, esse nível de estresse, eu faço algum exercício que vai ajudar nesse manejo. Então, esse é o estresse normal. A partir daí, a gente vai evoluindo, né? O que é comum nos dias de hoje, que a gente vai para o estresse crônico, que é onde eu fico o tempo todo em alerta. Então, não aconteceu, não vai, ou aparentemente não vai acontecer nada, mas o meu corpo está entendendo o tempo todo que ele precisa se preparar para lutar ou para fugir. E, obviamente, que isso vai trazer alguns prejuízos, porque o nosso corpo não foi feito o tempo todo para estar em alerta. Continuando esse processo, se eu tenho traumas complexos,
Se eu vivo em um ambiente que está ativando o tempo todo, se eu tenho 2, 3 WhatsApp, se eu recebo vários e-mails, se eu me exponho muito para cuidar das pessoas e não tenho manejo de cuidado comigo, se eu não me alimento bem, se eu não pratico atividade física, a tendência, juntando todas essas questões, é que eu vá sendo levado para a exaustão, que é quando o corpo vai, né, já deu alguns sinais, mas começa a dar uns sinais mais fortes que eu estou pifando, né? Aí vai ter momentos que eu vou funcionar, horas que eu não vou funcionar, dias que eu vou conseguir dar conta, dias que eu não vou conseguir. Muitas vezes, se a gente pudesse fazer um estudo, né? E aí fica aí para os colegas que gostam de academia no sentido acadêmico, né? Mas se a gente pudesse fazer um estudo para entender os atestados, por exemplo, de 1, 2 dias que vem nas empresas, ou aquele dia que a pessoa não produziu mais ou produziu menos, isso pode ter a ver com essa questão da exaustão. Eu ainda não colapsei, eu ainda continuo produzindo, mas eu estou ali com baixa, né? Até o meu computador aqui, quando ele está com baixa energia, quando está descarregando, ele diz que está com baixa energia e está economizando a energia. E ele fica um pouco mais escura a tela. Então, a gente vai se comparando ali, né? Fazendo essa comparação, é como se o nosso corpo, ele horas vai funcionar, horas não vai funcionar, assim como uma máquina, que tem horas que funciona. Às vezes a gente diz assim, fulano, essa coisa só funciona quando quer, né? Na exaustão é mais ou menos esse momento que nós estamos vivenciando. E aí, muitas vezes, é comum negligenciar esse processo, né? Já que eu estou funcionando, horas eu não estou funcionando, horas eu estou funcionando, mas eu preciso ir, eu preciso continuar. E aí é comum chegar no burnout, principalmente quando tem aquele ambiente ali onde você sofre um assédio, aí vamos pensar na questão do ambiente também, né? Que ele tem influência direta, ou seja, eu já não estou tão bem e eu ainda vivencio nesse ambiente, né? Que ele é relacionado a uma função, burnout, mas que para a gente que é das empresas, a gente foca muito na questão do trabalho, mas imagine uma mãe que tem 2 filhos, crianças que ainda acordam à noite, vive uma situação de muita demanda no trabalho, de muito estresse, de assédio, obviamente, que esse cérebro tende a sofrer mais prejuízos, né? E é quando ele foge. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já sentiram de que eu chego no lugar, né, do trabalho ou qualquer outro lugar e o meu corpo já responde, eu já começo a sentir taquicardia, falta de ar, que são sintomas muito semelhantes ali a uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo, tá? Então, dito isso, né, eu vou passar aqui um pouquinho mais para a gente entender a relação desse estresse crônico com o adoecimento mental, porque tem relações sim, né? Isso aqui traz a questão do estresse, traz prejuízo para os nossos relacionamentos, para o nosso comportamento, mas também para a nossa função orgânica, que eu não vou entrar nesse mérito, porque acredito que um educador físico, nutricionista, né, um médico saberia falar muito melhor, mas é importante a gente entender que nós somos um ser único, que, por exemplo, o nível de estresse pode aumentar, elevar ou diminuir as nossas taxas. Por isso que é tão importante quando a gente está sentindo esses sintomas, a gente avaliar o que pode ser do ambiente, como é que estão as minhas vitaminas, eu estou ali mais no momento investigar, principalmente para nós mulheres, né, ali investigar qual o período estou, para mulheres de 40 e poucos, 50 anos, pode ser sintomas da perimenopausa também, então tem várias questões atravessadas aí, e quando a gente trabalha de enfrentar, identificar, obviamente que o tratamento fica mais possível. Então vamos pensar o estresse lá na normalidade, né? Eu tenho um cansaço leve esperado depois de um dia, natural que a gente se sinta mais cansado, mas eu durmo, tenho um momento de descanso, tenho um momento de lazer, sinto prazer nas coisas, né? E aí depois eu fico melhor. É natural mesmo, na normalidade, que as nossas emoções oscilem, que a gente sinta medo, raiva, ansiedade, mas a gente está ali conseguindo voltar para o nosso estado normal. E o mais bacana de tudo é que a gente consegue trabalhar, a gente consegue se dedicar ali ao trabalho, aos outros, e também consegue cuidar, né, da gente mesmo, da família, dos amigos, que uma vez eu ouvi de um líder
que ele dizia assim, mas eu estou conseguindo fazer aqui no trabalho, porque diziam que eu era muito bruto com a minha equipe, era o líder de uma indústria. Mas eu estou conseguindo agora ter mais empatia com eles. Mas a minha mulher que está reclamando em casa porque eu não estou fazendo isso em casa, né? Isso foi uma palestra, obviamente, que não deu para eu conversar muito bem com ele, mas assim, até que ponto a gente está com energia para conseguir dar conta de muitas coisas no trabalho, por exemplo, mas as outras áreas da vida nossa estão negligenciadas. Então, esse equilíbrio, ele é extremamente importante, né? Mas aí, muitas vezes, a gente acha, e de fato consegue fazer mais, né? E a gente vai avançando, a ponto de chegar em um cansaço, que é esse estado também natural do corpo, depois de esforço físico ou mental. E aí, no físico, às vezes, é muito mais fácil a gente descansar, né? Quando é um cansaço mental, muitas vezes a tendência, principalmente se a pessoa tem um nível de autoexigência muito grande, é continuar fazendo, se expondo. Posso fazer mais, posso negligenciar meu sono, posso não tirar minha hora de almoço, né? Eu sempre falo, eu estou dando poucos exemplos aqui, vou para mais exemplos, mas eu tenho feito muito essa palestra em empresas, e aí, normalmente, os líderes eles dizem, porque eu almoço, mas não sei qual é a hora, e normalmente eu não tiro a minha hora de almoço, não, né? Mas isso não tem me trazido prejuízo, não. Às vezes, de fato, não tem. Mas, às vezes, ele não está conseguindo perceber o prejuízo que isso está trazendo, né? E isso vai trazer sintomas, ó. Peso no corpo, a concentração vai baixar, a gente se sente mais irritado, mais irritada. Eu sinto necessidade de mais pausa e sono, e o problema é quando eu não vou tirando essas pausas e esse sono, né? Meu corpo está ali pedindo, mas eu não estou oferecendo isso para o corpo, né? E aí, quem quiser pode ir comentando aí no chat, ou abrindo a mão, né, levantando a mão para dizer se identifica. Eu acho bacana quando a gente está em uma palestra ou em treinamento, normalmente o pessoal fica rindo quando eu vou dizendo isso aqui, né? E aí, uma vez, uma pessoa disse assim, eu estou rindo para não chorar, porque eu estou me identificando aqui no laranja indo para o vermelho. A gente, enquanto sociedade, a gente normalizou isso aí, né? E o problema é que quando a gente chega lá no laranja e no vermelho, muitas vezes vem aquela questão de eu me sinto fraco, o fulano é fraco, né? Até aqui, o fulano é bonzinho, o fulano está conseguindo dar conta de tudo, né? É só eu pedir que ele faz, a gente precisa ficar muito atento também aos nossos limites, mas porque o nosso corpo tem um limite, né? Então, a gente vai caminhando muitas vezes para a fadiga, que é um cansaço persistente que não melhora após o descanso, as férias, o final de semana, né? Não, é como se a gente não estivesse respondendo mais aos momentos de descanso. E aí é natural. Os sintomas são dificuldade de foco e memória, ansiedade, aí muitas vezes é confundido com transtorno de ansiedade, irritação, né, impaciência, baixa da motivação, alteração do sono, porque ele sempre vai ser alterado para mais ou para menos, dor de cabeça, tensão muscular, problema gastrointestinal. Aqui, ó, já estou pifando, mas tem horas que eu funciono e horas que eu não funciono. Ou eu gasto muito a minha energia no trabalho, e quando chega as outras coisas que, inclusive, podem me nutrir, eu não tenho mais energia para dar conta disso. É como se nesse momento aqui o cérebro precisasse funcionar, né? O nosso corpo, na verdade, precisasse funcionar. E aí ele guarda ali a energia, a pouca energia que ele tem para as funções básicas, que é de respirar, me alimentar, o corpo, né? Fazer a digestão dos alimentos, enfim. E aí é natural, a pessoa ficar mais chata, mais irritada, mais impaciente. Então, olhem para vocês, né? Quando vocês não estiverem conseguindo raciocinar bem, produzir, às vezes, a sensação de que a cabeça está doendo, não estou conseguindo me concentrar, olho para isso aqui, parece que eu estou lendo algo que eu não me identifico. Isso aqui é muito fácil também, muito necessário, a gente, enquanto profissional da saúde, olhar para o outro, né? Que esses sintomas vêm, mas o objetivo de hoje não é esse, tá? E se nada for feito, a tendência é que a gente chegue ali no adoecimento mental. Obviamente que eu estou falando da relação do estresse com o adoecimento mental, entendendo, trazendo como exemplos aí o adoecimento mental, né, que são os mais comuns, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, entendendo que ele é multifatorial, não é só por conta da questão do estresse, mas o estresse ele tem, né, principalmente na questão da ansiedade, ele tem um poder muito grande, né, no sentido negativo, e
tem um lado bom de chegar ao adoecimento, né? Quando eu falo isso, às vezes eu escuto, eu conheci uma pessoa na minha empresa que foi ao psiquiatra, a pessoa precisou ficar afastada, entrou na medicação, aí ela conseguiu, né, se organizar, ela conseguiu fazer o remanejar das atividades dela. Então, se é que tem alguma vantagem chegar nesse momento de esgotamento, né, de burnout, essa tentativa dessa mudança de estilo, né? Porque muitas vezes a gente fica aqui no cansaço e na fadiga, continua funcionando, amanhã eu faço, depois eu faço, e nunca chega aqui. Mas também, estando aqui, obviamente, que a gente não está na nossa melhor performance, né? E tem alguns prejuízos aí na vida. E aí, no adoecimento mental, perda de capacidade de cumprir rotinas básicas, você chega lá, já começa a ter sensação de mal-estar, seja físico, seja emocional, e aí, obviamente, vai faltar mais ao trabalho, aumenta, muitas vezes, o absenteísmo e o presenteísmo, né? Porque você está lá e simplesmente não consegue fazer, trava, né? E aí, aqui também pode vir algumas questões de ideação suicida. Então, gente, olhem para cá e vejam qual é a cor que eu estou. Eu estou aqui na normalidade, eu estou no cansaço, eu estou na fadiga, ou já estou encaminhando para o adoecimento, né? Não precisa dizer, não precisa se expor aqui, mas eu quero que você faça essa reflexão e esse olhar de autocompaixão. E não esse olhar que normalmente é muito comum de dizer, eu achei que eu era forte, mas na verdade eu não sou. Na verdade, é por achar que você era forte, que você foi se enchendo de situações, e em algum momento essa chave caiu, pensando na questão da energia, esse copo transbordou, pensando na questão, né, do copo cheio d'água, e em algum momento esse elástico esgaçou de tanto você usar e esticar esse elástico, né? E até lá no protocolo a gente aplica algumas técnicas de autocompaixão também. Mas aí você pode dizer, mas eu me exponho a tudo isso, o meu trabalho é estressante, mas eu não adoeço, né? E é importante a gente entender que tem pessoas que, diante de um ambiente estressor, vão, né, ir lá para a doença, para o transtorno, para o esgotamento, e tem pessoas que vão se adaptar. A questão é como é que está essa adaptação. Essa adaptação, eu estou conseguindo digerir esses estresses, ou eu estou engordando, eu estou gastando, ou me agressando muito, eu estou gastando muito mais do que eu podia, eu estou gritando com as outras pessoas, eu estou sendo assediador, né? Muitas vezes o assediador pode estar nesse estado aí, né? E às vezes de nem se perceber, ou seja, eu estou conseguindo dar conta, mas eu estou buscando anestesias para poder dar conta dessas situações. E aí, obviamente, que isso não é bacana, essa questão da resiliência a qualquer custo. Só me falem aqui, gente, se vocês têm visto isso no ambiente de trabalho de vocês, na família de vocês, se está fazendo sentido, se está conectando isso que eu estou falando. Vocês têm se percebido assim. Ótimo. Tá chegando, né? E aí, eu não sei se vocês conhecem, mais uma vez, vamos fazer esse exercício, eu não sei se vocês conhecem essa curva, né, da ansiedade, do estresse e do desempenho, entendendo que o estresse, ele tem um papel fundamental ali na nossa vida, né? Vamos pensar aqui, estresse zero, performance zero, me sinto inativo. Quando o estresse vai aumentando, a gente fica mais, a nossa performance vai aumentando. O problema é que quando eu continuo me expondo a essas situações de estresse, seja elas relacionadas ao trabalho ou à vida pessoal, que está tudo interligado, né? Está tudo interligado ali também. E não faço as minhas ações de equilíbrio, até tem um treinamento que eu falo dos fatores de risco e dos fatores de proteção para a saúde mental, né? E aí, se a gente se expõe muito a fator de risco, ou tem muita, sei lá, predisposição genética para uma questão de um transtorno mental. Se eu me exponho muito, se eu não me alimento bem, se eu não cuido da minha
na minha rotina dos meus hábitos de vida e ainda estou em um ambiente que não estimula isso, né, a tendência é que eu vá chegar ali na fase da exaustão, né, da ansiedade, do pânico e também do burnout, né. O fato, gente, é que muitas vezes, quanto mais responsabilidades a gente tem, então vamos pensar, a mulher trabalha em empresa, trabalha com a questão do cuidado, né, às vezes, quanto mais peso de responsabilidade a gente coloca em um lado da balança, mais peso de autocuidado a gente precisa colocar no outro lado da balança, né? Isso é uma alta performance. Por exemplo, quando a gente vai identificar um atleta de alta performance, ele cuida da alimentação dele, tudo regradinho. Alimentação, sono, eles vão ali para a concentração, né? Ele treina gerar estresse no corpo, mas ele treina relaxar também. Mas normalmente o que a gente faz? Quanto mais atividade eu recebo, quanto mais estresse eu me exponho, mais eu vou negligenciando as coisas que me alimentam. E aí, uma vez eu estava numa palestra e o líder disse assim, tá, então é como se eu estivesse o tempo todo gastando a gasolina e não estivesse reabastecendo. É isso. E aí, uma hora vai pifar, né? Ou e o carro vai sinalizando, né, que a gasolina está baixando. E muitas vezes vão pensar, também não entende de carro, mas vamos pensar ali óleo, pneu, que a gente precisa fazer ali as revisões, e quantas vezes a gente leva o carro para fazer revisão e não se leva para fazer a revisão, né? Esse cuidado contínuo, por vezes, ele traz menos prejuízo, que ele é mais barato e mais breve. Eu começo hoje os treinamentos, principalmente quando é com pessoas de mais, né, ali da base da empresa, logo de cara eu pergunto, gente, quem é que escova os dentes todos os dias? Aí todo mundo fica olhando para mim e fala de, né, que essa psicóloga quer saber disso. Mas o fato é que eu faço essa analogia de que a gente precisa escovar os dentes todo dia para a gente prevenir várias questões da nossa saúde, né? E se a gente não escova todos os dias, não vai ser no primeiro dia que eu vou ter a cárie, não. Né? E se eu não escovo todos os dias, toda semana, essa cárie pode vir ou pode não vir. Mas se eu não escovar, a tendência é que aumente, né, a probabilidade de eu ter problema bucal. E aí eu vou precisar de um dentista, eu não vou conseguir mais escovando os dentes da conta, eu vou precisar de um dentista para fazer o tratamento ali comigo. Com a saúde mental da mesma forma. Estou explicando aqui de uma forma simples, né? Porque acredito que vai conectando um pouco maior. E aí, né, o que a gente pode fazer para cuidar da saúde mental? Ações que vão ser para a equipe, para a gente, não para os outros, tá? O foco aqui hoje é a gente mesmo. E ações que a gente pode fazer individual, de proteção. É como, não sei quem acompanha a Isabela Camargo, que é uma jornalista que trabalha muito hoje com a questão do burnout, porque ela teve burnout, e ela usou muito o termo que eu acho muito bacana, que são os EPIs, né? Quais são os EPIs da saúde mental que eu vou colocar em mim? Não esperar que o ambiente, as outras pessoas, a empresa faça por mim, né? Então, existem formas da gente cuidar reestruturando, né, o ambiente de trabalho, o setor, e inclusive o setor de RH, tá? Que também é uma das outras demandas que tem chegado para mim, que é de cuidar do RH, né? Ou de manejo de estresse para o RH, ou de fortalecimento do vínculo para o RH, ou o RH está adoecendo. Então, isso aí tem chegado também. Que bom, por um lado, que as empresas os RHs estão olhando para eles mesmos, né? Então, existem essas possibilidades de a gente colocar lá no plano de ação, lá no PGR, quais são as ações que a gente vai fazer para cuidar do ambiente de trabalho, mas o foco aqui é o que eu posso fazer para cuidar de mim, certo? E aí eu trouxe aqui 7 pontos que são importantes e que eu quero ver também o que vocês têm conseguido fazer aí. Ponto 1, de priorizar o descanso mental. E o descanso mental é se expor menos, muitas vezes, a situações que levam a um nível maior de estresse. Às vezes, o descanso mental para alguma pessoa pode ser um livro,
fazer uma oração, ouvir uma música relaxante. Para outra pessoa, o descanso mental é fazer artes manuais. Então, qual é a atividade que você já faz, e quem já fizer, compartilha aqui com a gente, né, que te ajuda a desligar, a desenvolver essa questão do descanso mental. É deitar em uma rede, não vale ficar rolando feed no Instagram, tá? Isso não é descanso mental. Então, o que é esse descanso mental que você já faz? Aí a gente vai, cada um, né, entender o que é o seu descanso mental, tá? Outro ponto importante, e aí quem tiver, a gente vai dizendo aqui o que é que vocês fazem para descansar, tá? O descanso mental. Outro ponto importante é cuidar do sono, né? Ter ali pelo menos 8 horas, 7, 8 horas de sono por dia, porque é um dos maiores ações que fazem para a gente ajudar a cuidar da nossa saúde, como sentido geral. Outro ponto, a atividade física, né? E aí é o que você, se for uma atividade física em grupo, é bacana, porque vai trabalhar na socialização e a atividade física também. Dependendo do estágio que você esteja, alguns exercícios podem ajudar e outros não, mas a atividade física, todo profissional de saúde é unânime de falar como é importante, né? Momentos de lazer e de ócio, sem culpa, e aí isso aí você pode fazer sozinho ou com algumas pessoas que, né, que você goste de estar, que é muitas vezes ficar sem fazer nada, hoje, né, não vou fazer nada. Só que é muito importante a gente entender esse nada, porque se for um nada o dia todo, vendo séries na Netflix, comendo, sei lá, pizza com vinho, pode ser que não seja tão saudável. Então, eu sempre gosto de sugerir a questão do contato com a natureza, né? Porque é algo que, de fato, descansa mentalmente, é uma atividade de lazer e é algo que não vai ser com coisas que vão aumentar o teu nível de estresse. Cuidado com a espiritualidade, né? De desenvolver a espiritualidade, seja ela em uma igreja, em um grupo de oração, ou a espiritualidade, o contato com o ser superior. Vínculos saudáveis e alegradores, é muito importante a gente se expor a estar com pessoas, seja no trabalho ou fora dele, a estar com pessoas que a gente se sinta bem, acolhida, a estar com pessoas que a gente se sinta, que possa ser a gente mesmo, né? Deixa eu ver aqui, vocês estão falando aqui das atividades, né, de cuidado. O Douglas disse, notória irritabilidade por parte de alguns colegas, e sim, apesar de que a irritabilidade pode ser sintoma de outros transtornos, né, também, mas às vezes, se a pessoa não costumava ser assim, tá assim, o que né, está acontecendo? De repente pode ser exaustão, não vamos diagnosticar os outros colegas também, né, e nem se autodiagnosticar, porque pode ser uma exaustão, pode ser a TPM da mulher, né, enfim. Essa natologia é perfeita para simbolizar o quão é importante voltarmos à atenção diária. E é isso, Samila, o cuidado, ele precisa ser todos os dias, né? Ter vários momentos de cuidados aí ao longo do dia. Porque se a gente faz como a gente precisa escovar o dente todos os dias para cuidar da nossa saúde bucal, a gente precisa cuidar da saúde mental também, não só no final de semana, né? E aí a Samila faz leitura, atividade física, a Gardenia desconectar do celular, maravilhoso, também faço. E é uma das formas que ajuda a deixar ele longe, porque se deixar perto, a tendência é que a gente vai querer, né, utilizar. A estar ali um momento desligada quando vai treinar. Hoje é tão comum, né, as pessoas na atividade física, principalmente na musculação, cada um com seus fones, né, e além da questão da socialização, talvez tenha dificuldade além de interagir com outras pessoas, de focar no que de estar naquele momento ali, né? Porque normalmente a gente tenta preencher, né? Ah, eu vou para academia, eu vou aqui ouvindo meu podcast para poder não perder tempo, porque eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. É importante entender se isso está sendo saudável também. E também, né, entender ali os sintomas, o que é que a gente está sentindo, questionar os pensamentos também são importantes, são pontos que vão ajudando. Aumentar a nossa resiliência e não a qualquer custo, de eu dou conta, mas depois eu tô. É como ir para a academia, que normalmente você vai, coloca um peso muito além do que você pode, e no outro dia
não consegue fazer. Então, acredito que não é nada benéfico, né? Diminui o neuroticismo, e aí entra muito a questão aqui da percepção, do olhar, né? Se conectar mais com emoções positivas, né? Para não ficar sempre naquela sensação do copo meio vazio, né? De um olhar mais pessimista, e diminuir o tempo de tela, né? Que até a Gardenia falou, e a gente sair um pouco mais das redes, porque a rede, ela vai aumentar, né? A rede social, ela vai aumentar o nível de estresse ali, além da questão do estímulo visual. Tem as apelações, né? Agora, final do ano, gente, é ótimo para isso. Essa questão da Black, fica o tempo todo disparando, sendo disparada mensagem de promoção, você não pode perder, é só hoje. Aquela questão dos gatilhos mentais, né? Que não tenhamos dúvidas que tem profissionais lá que entendem de funcionamento humano, de cérebro, justamente para trabalhar ao contrário da nossa saúde, né? Pronto, se alimentar sem o celular, ótimo. Quer falar, Gardênia? Oi, Mário. O que eu percebo, boa noite, gente. O que eu percebo também é muito essas comparações nas redes sociais, né? Quando você fica muito na tela, você começa a ver muitas comparações, né? Da questão do corpo, da questão do A gente trabalho, da começa a se questão do comparar, na lazer. verdade. Isso, exatamente. E vem muito aqueles memes também, que aí a vida de fulano e a minha vida, a vida de fulano e a minha vida, né? E aí traz também essa angústia no sentido de que você começa, às vezes, se você não estiver muito conectado com si, né, com seu propósito, com seu cuidado, você começa a também se comparar à vida das outras pessoas que, na verdade, elas não fazem nem sentido para a sua vida, né? Mas isso, essa comparação da necessidade da gente estar vendo esse outro, né? De um olhar, porque fulano está assim, fulano está bem, fulano está comendo isso, fulano está em tal canto, e eu não estou. E muitas vezes você está numa situação mais delicada, você está com o filho doente, você está numa situação de estresse no trabalho, você está com uma situação de sobrecarga em casa, principalmente para o mundo feminino, que é um mundo de muitas tarefas, né? Não que o masculino não tenha, mas a mulher ela acaba ficando um pouco mais sobrecarregada. E a nossa conexão com a mídia social, se a gente não se limitar, porque a gente que tem que colocar esse freio, a gente adoece, Sim, né? adoece. E aí vamos acrescentar um ponto aqui, Gardênia, a gente está falando da questão das redes sociais, de diminuir essa exposição, e quando traz para a gente, né, já que o objetivo aqui é cuidar de nós, quando trazemos para a gente, para nós, que trabalhamos com esses desafios, com necessidade da empatia, que nos necessita muita energia, né, de nos deparar com situações, muitas vezes, para quem está na clínica, situações de sofrimento, para quem está no RH, né, na seleção, a própria questão dos candidatos, que tem sido um desafio maior, o pessoal do treinamento, enfim, né, a gente se expõe à nossa profissão do cuidado, a gente se expõe a muitas situações que podem gerar estresse, e é importante a gente, e, obviamente, né, olhar, faz parte dos riscos aí do nosso trabalho, né, mas a gente precisa cada vez mais estimular ainda esse cuidado. Tá? Então, gente, o projeto Produtividade Sem Exaustão, ele tem como objetivo, aqui nós fizemos essa introdução, né? E o projeto da Produtividade Sem Exaustão, ele vem para que a gente mergulhe mais em estratégias de cuidado, né? Eu fiz agora recente com a Fran, que é uma psicóloga que trabalha muito com essa demanda também. E aí, como foi que ela fez? Ela fez primeiro, né? Ela fez toda a apresentação do protocolo e nós começamos aplicando a técnica em nós, né? Então, foi na semana passada, na segunda-feira, que a gente finalizou, e todas as semanas a gente tinha encontros para, né, trabalhar essa questão do manejo do estresse e da ansiedade também. Então, são técnicas que vão ajudar nesses dois sentidos. Então, eu quero fazer aqui o convite para vocês,
para a gente continuar nesse cuidado com a gente mesmo, porque tudo que eu falei aqui, eu acredito que todo mundo já saiba. A grande maioria das pessoas já saibam. A questão não é a gente estar aí com muitas informações, até demais, o que pode elevar ainda mais o nosso nível de estresse. Mas uma coisa é eu saber o que é que tem que ser feito, outra coisa é eu, de fato, fazer. E outra coisa é eu saber como fazer. Então, esses 5 encontros próximos que nós vamos ter, ele tem como objetivo fazermos juntos técnicas que vão ajudar a fazer o manejo desse estresse. Nós vamos iniciar os encontros dias 17/11, então os encontros vão ser todas as segundas-feiras, às 8 da manhã. Eu já adiantei para os colegas profissionais de RH, né, que eu coloquei no horário do expediente, de forma proposital, entendendo que o cuidado com a saúde mental também faz parte do trabalho, tá? Então, vai ser todas as segundas-feiras às 17 horas. Nós vamos trabalhar técnicas, né? Top-down e bottom-up. O que é isso? A gente vai trabalhar técnicas que vão ajudar a cuidar de fora para dentro e de dentro para fora, como, por exemplo, respiração, relaxamento, técnicas cognitivas, técnicas de pensamento, de comportamento, de mapeamento. A gente já começa o primeiro encontro preenchendo algumas perguntas que a gente vai se identificando com alguns sintomas, e eu vou, né, ter acesso a esse material para apresentar no sentido geral, não de forma individual, tá? Mas é bacana porque a gente vai reconhecendo os sintomas que a gente está desenvolvendo ali. A gente vai fazer, né? Os encontros são nas segundas-feiras e toda semana a gente passa o resto da semana fazendo esse dever de casa, né? Vendo o que funciona para mim, o que não está funcionando, se eu estou melhorando, se eu não estou, tá? E técnicas que vão ajudar na segurança corporal e emocional, que é tudo isso que a gente precisa. Então, o peso já está aqui, né? E aí cada pessoa tem os pesos, situações que levam mais ou menos estresse para a sua vida, e a gente vai tentar trazer mais peso para o outro lado, para tentar buscar esse equilíbrio, certo? Porque, e aí como é que vai funcionar? Nós temos 6 encontros online ao vivo, tivemos esse primeiro de introdução e mais 5 ao vivo, não fica gravado, porque não lá, muitas vezes tem uma pessoa que comenta alguma coisa, então não é um grupo terapêutico, não é uma terapia em grupo, mas é algo delicado, então por isso que não é interessante ficar gravado. E nós vamos se reunir a partir da próxima segunda-feira, da segunda-feira, dia 17/11 até 15/12, todas as segunda-feira às 8 da manhã, certo? Com duração média ali de 50 minutos. Então, quem tem paciente, quem tem compromisso, né, pode marcar para depois desse horário. Os encontros acontecem via Google Meet também, e é destinado para quem está sentindo os sintomas de ansiedade e exaustão ou quem quer prevenir, né? Porque às vezes a gente já está com um sintoma ali muito exacerbado e precisa tratar, e às vezes a gente quer prevenir, quer aprender a lidar. Às vezes pode ser a intenção também, né? Mas que não seja a primeira. Às vezes você quer ter repertórios de técnica para trabalhar com o seu paciente, né, com o colaborador da empresa, que obviamente que você, se munindo primeiramente, tendo essas informações, você vai conseguir replicar ali para as outras pessoas. Mas esse não é o nosso objetivo do curso, do projeto, tá? É tanto que nesse projeto que eu participei com ela, normalmente vinham as perguntas, e quando eu estiver aplicando lá com o meu paciente no consultório, o que é que eu vou fazer? E aí, nesse primeiro momento, ela já cortava. Gente, vamos passar primeiro na gente. E vai ser um exercício bem bacana, tá? Então, se vier, Mariana, como é que eu aplico isso para o meu paciente? Eu vou ser bem diretivo e vou cortar. Estamos aqui para cuidar de você. Obviamente que se essa pergunta vier de uma forma muito intensa, depois a gente marca um encontro para poder tirar essas dúvidas, tá? Mas o foco primeiro é você se permitir passar como participante, tá? Esses próximos 5 encontros, né? Ele tem um valor de investimento, porque, obviamente, isso vai demandar do meu tempo, vai demandar da minha energia, né? E o valor ficou de 495 pelos 5 encontros, mas quem é do grupo da comunidade Saúde Mental e Trabalho
tem R$ 100 de desconto, né, pelo valor de 395, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp. E como eu já tinha adiantado para os profissionais das empresas parceiras, esses 5 encontros são totalmente gratuitos, tá? Seja profissional, seja empresa parceira, que na verdade é a grande minoria, que o RH tem 2 ou 3 pessoas, ou seja, que o RH tem 50, 60, 80, 100 pessoas, estão todos convidados para participar, certo? Quem já for, só coloca aqui, gente, no chat, quem é já profissional da empresa parceira, de empresa parceira, que já está no grupo do WhatsApp, certo? Só para eu poder saber. Mas isso amanhã eu vou apresentar melhor, né, direitinho, porque acho que algumas pessoas ainda não estão no grupo, né? Ah, esqueci de dizer, a Gardena estava falando, né? Mas para a equipe do Universo Acolher também, que é o nosso projeto de saúde mental no ambiente de trabalho, também é gratuito, tá? Também vocês têm as vagas de vocês garantidas para que a gente possa cuidar da gente e, obviamente, depois ter aí esse protocolo, certo? E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui eu tenho o que a gente vai trabalhar em cada encontro, né? Então, no primeiro, introdução, como vai trabalhar, o teste que a gente vai aplicar, né? Essa questão da autopercepção também. Aí no segundo encontro, mudança de postura, aceitação emocional e respiração, memórias positivas e organização da rotina, que é quando a gente já vai dar um pouco melhor. Técnicas de amparo, gente, essa técnica de amparo é muito bacana. A gente pode usar muito com a gente mesmo, o amplo, né? Mas é técnicas de autoamparo. E com as outras pessoas, porque muitas vezes as outras pessoas, está claro que essa pessoa não está conseguindo se amparar. Então, a gente ensinar essa técnica para ela é importante. Mas, mais uma vez, né? A gente precisa primeiro fazer na gente. E no dia 15/11, o fechamento e os compromissos, né? Porque, obviamente, que a gente precisa dar continuidade a esse cuidado. Ah, Mariana, isso aqui, né? Vou ser bem direto, obviamente, não é fórmula mágica, você precisa fazer, exercitar para se sentir melhor. E também, algumas pessoas podem não melhorar totalmente com essas técnicas, tem uma melhora, mas não é uma melhora tão significativa, porque aí, obviamente, né, como tem alguns psicólogos aqui na sala sabem, obviamente essa pessoa pode precisar de um tratamento mais prolongado, pode precisar de uma intervenção com medicação, pode precisar trabalhar a questão dos traumas complexos, né? Enfim. Gente, perguntas. Como é que estão? Perguntas. Sobre o que nós conversamos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá, é um momento muito bacana, aproveitem, né, para compartilhar aí com os colegas, com os profissionais de RH, principalmente para quem está aqui, que é profissional da empresa parceira, para que a gente possa, né, que aí é totalmente gratuito, para que a gente possa ter esse momento de cuidado, chegar ao final do ano de uma maneira realmente muito melhor. Agradeço a participação, a disponibilidade de vocês, né? Quero deixar essa mensagem da importância que a gente tem de cuidar do outro, mas que principalmente de cuidar primeiramente da gente mesmo, para que a gente possa estar minimamente bem para conseguir cuidar da outra pessoa. E como novamente eu finalizo meus encontros, como eu digo que eu desejo muito saúde, muito sucesso, né, para todos nós, mas também saúde. Porque quando a gente está com essas duas coisinhas alinhadas, né, a tendência é que, de fato, a gente se sinta muito melhor e muito mais produtivo, mas não é uma produtividade a qualquer custo, é uma produtividade sem exaustão. Né? Vou mandar lá no link do nosso grupo do WhatsApp
com mais informações, né, para quem quiser participar. Fala comigo no privado. Quem é profissional do Universo Acolher, quem é profissional das empresas parceiras, fala comigo, que eu já coloco vocês no grupo do projeto. E para quem não é, aproveita aí esse desconto, né, para a gente poder participar desse momento do Cuidar de Nós. Gardênia? Oi, gente. Parabenizar aí, Mari, mais uma vez, um momento muito rico, principalmente de reflexão. Nós que estamos na linha de frente aí com o plantão psicológico, entendemos o cuidado, e eu já venho conversando com você, né, há muito tempo dessa necessidade não só dos colaboradores, mas também de acolhimento do RH, né, o RH muitas empresas está precisando desse cuidado, desse olhar, né, dessas técnicas que a gente possa auxiliar. Então, assim, eu acho que é um momento muito rico. Quem tiver condições de participar, eu acho que é uma ótima oportunidade até para você entender e a colaborador também, que chega até você. E aí é importante você experienciar também esses momentos, né, de autocuidado. Porque quando você experiencia, você se capacita e também consegue passar para o outro com segurança essa questão do autocuidado. Só retratando aqui uma fala de um colaborador que eu atendi, está com 15 dias, e ele disse para mim, às vezes, e ele era do SESMIT, e ele disse assim, às vezes, os colaboradores chegavam para mim relatando sintomas de ansiedade, e eu achava muitas vezes